pessoal, aqui quem está falando é Vilma Develes e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Na verdade, gente, hoje eu tô começando um quadro aqui que eu ainda não tenho nome pra esse quadro, mas eu vou entrevistar mulheres que são mães e também profissionais, tá? Falando um pouquinho da experiência delas e também eu vou fazer algumas perguntas de acordo com a profissão de cada uma delas. No nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre famílias, não aquela que a gente vê todos os dias nas redes sociais, que é tudo perfeito, que na verdade perfeição, gente, é uma ilusão, isso não existe, não é mesmo? Não existe. Então a gente vai falar mesmo de família real, família do dia a dia, com os desafios reais do dia a dia, sobre a educação de filhos, até porque filho ele não vem com uma bula, né? E para começar o nosso quadro, nada melhor, como a gente está falando de família, conversarmos com a pastora Cida, que também é fundadora da Lighthouse Counseling, que na verdade é terapia familiar, tá, gente? Então, ela tem muita experiência com isso. Já faz quanto tempo que a pastora trabalha com isso? Eu tenho uma média de 14 mil horas de atendimento. 14 mil horas de atendimento, gente, é muita coisa, tá? E abrindo parênteses aqui, eu diria que tem pessoas que a gente encontra na nossa vida que a gente às vezes fala assim: meu Deus do céu, por que acontece essa pessoa? Mas tem algumas que, graças a Deus, a gente encontra que a gente tem assim um agradecimento a Deus pro resto da vida. E a pastora Cida foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, que se hoje eu me conheço um pouquinho mais, sei um pouquinho mais da minha personalidade, até pra lidar com outras pessoas, foi ela que me ajudou. Tô abrindo aqui meu coração pra vocês, tá? E, gente, eu tava atrás dessa mulher, tipo assim, já faz alguns meses, né, pastora? Já faz alguns meses. E finalmente... Não, mas é porque, gente, ela é muito ocupada. Assim, a agenda dela é lotada, graças a Deus, né? Graças a Deus. É muito lotada. Então, graças a Deus, eu consegui esse tempinho com ela. E pra estar respondendo aí, ajudando até algumas famílias que estão nos assistindo, que de repente estão passando por essas dificuldades que nós vamos falar aqui hoje. Então, vamos dar início ao nosso vídeo, ao invés de ficar só falando aqui pra vocês, né? Vamos ouvi-la! Mas então tá, pastora, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que a gente anotou. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade ou desafio que você tem percebido nas famílias atuais? Claro, gente, cada família tem o seu problema, mas no geral, assim, qual é o problema mais atual que você vê no seu consultório? Nós precisamos fazer uma divisão aqui, Vilma, porque eu já vivo nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Então eu não sei se a família brasileira passa pelos mesmos desafios que a família imigrante, a família brasileira que vive nos Estados Unidos passa. Mas você acha que o que você vai falar pode incluir também pessoas que são imigrantes em outros países? Eu acredito que o imigrante ele vai sofrer mais ou menos a mesma dificuldade de adaptação, seja em qualquer país. Porque a gente já tem a adaptação da língua, tem a adaptação do costume. Você não tem sua família, você não tem pai, não tem mãe, não tem o cheiro do lugar, não tem um tio para visitar, não tem... E percebo que existem dificuldades que elas são similares, elas são praticamente as mesmas. Qual seria? Eu acredito que um dos maiores desafios é andar na contracultura. Nós estamos vivendo numa transição de era, tá bom? Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que os sociólogos ou que os filósofos chamam de sociedade fluida ou uma sociedade líquida. Ou seja, não existe muito mais aquele senso de consistência. Quando você chega do Brasil para os Estados Unidos, normalmente a primeira geração, ela vem para trabalhar, ela vem para fazer a sobrevivência ou ela vem para ajudar a família no Brasil e para se estabilizar aqui. Só que nós temos essa dificuldade da língua, então você não domina a língua, da profissão, dos costumes, do dia a dia. Então os pais chegam nos Estados Unidos e já colocam os filhos numa escola americana, é natural. Claro. E os filhos vão passar uma média de 8 horas nessa escola. Então, desde muito cedo, às vezes na adolescência, até mesmo na juventude, eles já começam a serem doutrinados, a aprender e a conviver com a cultura americana. Mas os pais que chegaram do Brasil e ainda não se adaptaram, não se adequaram à cultura, com a cultura americana, então eles têm dentro de casa um Little Brazil.
eles vão ter dentro de casa uma cultura brasileira. Ok. Então aí já começa a ter o que a gente chama aqui de gap de cultura, quer dizer, já tem aquele vácuo, já começa a ter aquela separação, porque os filhos aprendem o dia todo a língua, a cultura americana, e os pais continuam com a cultura brasileira. Vai dar o choque porque nós vamos querer educar os nossos filhos dentro de princípios que nós aprendemos, que o brasileiro aprendeu, como regras de disciplina, diálogo, em todos os aspectos. Só que a sociedade americana é muito diferente da sociedade brasileira. Só que os filhos estão aprendendo outro tipo de comunicação, outro tipo de conversação e outro tipo de relacionamento. Então, à medida que o tempo vai passando, começa a se criar uma certa distância entre os filhos. Nós precisamos dos filhos e os pais? Dos filhos e os pais. Nossa. Começa a criar. A gente não para pensar nesses detalhes. Quando eu estava defendendo a minha tese de doutorado, uma das teses que eu queria defender era sobre exatamente isso, sobre esse gap geracional que está tendo entre a criança brasileira que é criada, nascida nos Estados Unidos, que eles são considerados americanos, né? São Brazilian Americans, eles são nascidos aqui, mas com aquele costume de ser enviado para aquele costume dentro de casa. Então hoje, como counselor, um dos maiores desafios que eu tenho é de trazer os filhos para os pais em matéria de entendimento, mas de trazer os pais para entender o lugar, o local, o que o filho está pensando e sentindo. Porque senão vai haver muito conflito, porque os pais ficam tentando impor aquilo que eles consideram certo e os filhos vão ter tendência a rejeitar, porque na mente deles não está certo. Vale a pena a gente observar um detalhe que normalmente as nossas emoções a gente expressa com a língua mãe. Eu sou brasileira, eu moro aqui há 30 anos, eu falo bem o inglês. Com certeza. Porém, se você me pedir para fazer um speech, se você me pedir para fazer uma oração, eu não vou conseguir fazer em inglês. Sério? Porque nós não pensamos, nós pensamos na língua mãe. Verdade, verdade, tá aí. Você já sonhou em inglês? Ai, acho que não. Já parou para pensar que o seu inconsciente, você já sonhou em inglês? Quando você tem que ter uma discussão acelerada, expor uma ideia... sempre a língua mãe, tá certo? A língua mãe. E só que essas crianças estão começando a ter a língua mãe, o inglês. E aí nós temos um fator interessante que às vezes nós queremos que os nossos filhos vão para instituições como igrejas, como creches, que continuam falando português. Só que a criança, à medida que o tempo vai passando, eles não entendem. Não é a língua literal, não é falar o pedaço do bolo, você vem almoçar. Eu estou dizendo o significado que está por trás daquela comunicação. Uma coisa mais profunda, uma coisa mais profunda. Uma conversa do dia a dia. Não uma conversa do dia a dia. Exato, exato. Entendi. E pastora, isso já vem de muito tempo? Olha, eu acredito que de alguns anos para cá, eu não sei precisar, eu não conheço essa estatística, mas de um tempo para cá houve um tipo de êxodo, né? O pessoal saía do Brasil antigamente, alguns anos atrás, eles saíam com a intenção de trabalhar, de melhorar de vida e voltar para o Brasil. Comprar casa, melhorar a situação financeira, fazer um curso, pagar um curso para um filho. Mas hoje, com a situação que o nosso país está passando, as pessoas estão vindo para cá já com a intenção de morar. Tem aquelas pessoas que vêm determinadas, eu vou morar. E ali essas pessoas normalmente elas vão se esforçar um pouco mais para estudar, para conhecer a cultura, para se adequar melhor, para ter um convívio até mais saudável, até mais feliz, né, dentro da nação. Mas existem pessoas que elas vêm com aquela expectativa de que o país lá vai melhorar e que mais cedo ou mais tarde ela vai embora. Então o que acontece? Ela vai se preocupar somente em trabalhar. Então eu conheço pessoas que eles trabalham muito aqui, eles investem no Brasil, mas eles nunca têm intenção de voltar para lá. Aí acaba ficando aqui, tendo filhos aqui. Mas no meu caso, na verdade, até bom a gente estar conversando sobre isso, né? Porque meu tá pequenininho ainda, mas ele vai crescer, né, gente? Então ele vai crescer aqui. Aí, né, é bom a gente saber dessas coisas. É porque são coisas que a gente não para pensar e está gerando eu não posso, é um termo que não é correto, mas eu costumo brincar que é uma descomunicação. Ok. Entende? Os pais não estão se comunicando com os filhos a nível de coração, a nível de relacionamento, de entender mesmo
O que está passando no Então, na coração do verdade, filho? essa aí já responde mais ou menos a pergunta que eu tinha aqui. Desculpa interromper. Por que as famílias estão passando por isso nos dias atuais? O que está levando isso a acontecer? Então, na verdade, essa é a descomunicação. Aí entra também um pouco essa mudança de era. Porque Claro. quando nós estamos, por exemplo, nós estamos gerando, eu sou baby boom, né? A minha geração chama boom, que eu não sou nascida na década de 60. Mas hoje, a minha filha, eu tenho uma filha milênio, eu tenho uma filha de 24 anos. Uau. Então, aquilo que era valor, que era muito certo para mim, para ela já foi. E nós temos, é um erro, viu, gente, que a gente comete, que é também vindo lá de trás, de que os filhos precisam vir até nós para obedecer, para respeitar, para honrar. Mas a geração milênio, ela tem uma dificuldade muito grande de vir até você. Não Eles sabia vão disso, para os não. amigos. Sério? Nós temos que lembrar de um tempo que houve onde o pai era o governo, né? O pai dominava e a mãe auxiliava o pai naquilo que ele precisava. Claro. Então os filhos viam a mãe auxiliando. Então era mais ou menos o pai central, tá? Depois nós tivemos uma outra mudança, né? Que foi a grande revolução feminista. Então o homem saiu bastante do governo, do controle, entrou a mulher. Já tem um certo baque na cultura. Só que hoje nós estamos vivendo uma época um pouco mais complexa, na minha opinião, que nós estamos vivendo o imperialismo infantil. Hoje não é mais o pai que manda, vamos colocar esse termo, não é mais a mãe que manda, mas hoje as famílias, elas vivem em prol da criança. Então toda a agenda, toda a programação dos pais é em prol de agradar o filho. Parou para pensar aí? Na minha opinião, não seria Porque correto, você, na minha opinião, na seria sua errado. opinião, não é correto. Porém, as mães de hoje, elas estão tendo essa dificuldade. Porque está tudo tão misturado, é tanta informação, é tanta gente falando tanta coisa, que hoje a criança, ela tem o domínio da casa. Essa geração, ela está perdendo aquele senso de identidade, de que a mãe precisa ser mãe, o pai precisa ser pai, até mesmo porque esse limite, essa estabilidade, vai gerar na criança segurança. Mas a criança hoje, ela manda, né? A criança, mandar. ela manda, a criança hoje manda, né? A Eu criança, não a geração milênio, a gente aqui nos Estados Unidos, a gente usa um termo entitled. Eu não sei nem como diria essa palavra em português. É aquela criança que ela, o que é seu é dela, o que é dela por direito. Então é uma criança, é uma geração em que eles têm o direito de receber, mas eles não têm obrigação nenhuma de devolver. Nossa. É como se o mundo... Eu atendo alguns jovens aqui, de vez em quando eu brinco com eles, eu falo, querido, se você acha que o mundo tem que rodar o seu derredor, você tá com labirintite. Sorry. Tive que rir agora, gente. Você tá com labirintite. Essa tem sido os maiores desafios, é a conexão entre pai e mãe, esse entender a geração que você está criando, se você está gerando uma geração milênio, entende? Porque hoje em dia tem essa disciplina, bate, não bate, põe de castigo, conversa, não conversa, se bater é abuso, é o tal do abuso físico, é o tal do abuso emocional, é o tal do abuso psicológico. E os pais, quando não têm certeza de si, do que eles estão fazendo, os filhos vão cedendo. Eles vão ceder. E a criança é muito esperta, né? A criança sabe muito te olhar, esperta. te manipular. Meu filho tem 19 meses. Ele já tenta manipular já de pequenininho. É incrível. Então, é um desafio. Realmente, a família brasileira está passando por muitos desafios. E no seu ponto de vista, qual é a melhor solução ou saída, até para quem está nos assistindo, de repente está passando por uma situação assim? Para aqueles que têm um filho imperador em casa, entra, bate porta, coloca a placa lá, keep out. Não entra no meu quarto, né? Não quero, não vou, não faço. Você tá chegando lá, né? Ela começou a ficar até um pouquinho arrepiada aqui, gente. Eu tô chegando lá. Tô arrepiada, gente, porque eu vou chegar lá. Eu vou dizer alguma coisa, vocês não me considerem crítica. Eu não quero dizer como uma crítica, eu quero dizer como um costume. Ok. A nossa cultura, nós brasileiros, não estou generalizando, não é todo mundo, mas uma boa maioria dos brasileiros eles têm o hábito, a gente tem o hábito de não trabalhar na prevenção. É quando a situação fica ruim ou quando a crise já estabiliza, é que as famílias às vezes vêm buscar ajuda.
Não, sendo que tipo assim, não tem mais jeito. É quando já está quebrado, é quando a comunicação já está ruim, é quando o filho já está envolvido com drogas, já está envolvido com alcoolismo, já está envolvido com delinquência. Entende? Então, eu nas conferências que eu faço, eu sempre estou conversando com as mães, explicando isso para as mães, explicando isso para os pais também. Às vezes é melhor você prevenir do que remediar. Entendi. No caso, procurar uma ajuda antes que o problema se agrave ainda mais, que às vezes vai ser muito mais difícil sair daquela situação. Eu não diria nem buscar uma ajuda, viu? Eu diria que procurar viver uma vida com uma certa funcionalidade em casa para que os filhos cresçam dentro de um lar mais funcional, vamos colocar assim, não estou dizendo perfeito, mais funcional, para que quando eles cresçam, eles vão crescer de forma mais funcional. Porque nós somos muito resultado do ambiente que nós vivemos. Não é tudo. Às vezes as mães ficam até revoltadas com a gente, que fala, poxa vida, todo problema do meu filho é culpa minha. Todo problema... Não, nós não estamos lidando com culpa, gente. Nós estamos lidando com a responsabilidade. Mas nós temos que entender, que o lar, ele é o campo primário, o local onde vai formatar hábitos, vai formatar costumes, crenças, valores, senso de respeito, senso de obediência, senso de responsabilidade. Isso vai ser criado, não tem outro jeito. Isso não quer dizer que nós não vamos ter umas exceções de pessoas que são criadas em lares maravilhosos e decidem se tornar pessoas difíceis. Ou de pessoas que às vezes são criadas em lares terríveis e que crescem e ressignificam a vida e a vida anda. Eu não estou dizendo assim no geral. Entendeu? Porque nós não podemos generalizar aquilo que não pode ser generalizado. Então, ser humano, cada caso é um caso. Cada família é uma família. Mas é mais provável que, se o lar for um pouco mais estável, que você gerará uma estabilidade emocional melhor nos filhos, mesmo vivendo aqui nos Estados Unidos. O que é funcional? Se você compra uma máquina de café, o que você quer que ela funcione? Que ela faça o que para você? Café. Então, funcional não quer dizer perfeito. Ele vai atingir aquele objetivo. Então, no meu entendimento, funcional é se o pai sabe que é pai, a mãe sabe que é mãe, o filho sabe que é filho. Essa é uma funcionalidade. Então, e não é algo que tem que ser, gente, nós não vamos ter perfeição. Como eu mencionei antes, nós não vamos hoje em dia, se você olhar, todo mundo tem problema, gente. Todas as famílias passam por problemas, e principalmente nos dias atuais, né? E se nós olharmos até à luz da palavra, como é que foi a primeira família mesmo? Prefiro nem comentar. É melhor não comentar. Então nós não podemos esperar esse perfeccionismo e ter essa ansiedade. A minha sugestão, normalmente para pais que chegam aqui, existe divergência, conflito e crise. Tem pessoas que chegam que estão divergindo com os filhos. Vamos conversar, vamos adaptar. Normalmente as pessoas podem discordar, eu respeito, mas o que tem funcionado para mim é levar os pais a entender o universo dos filhos. O que eu acho super importante. Porque se você entender... Na minha opinião, eu acho super importante. Não é que você vai viver em função dele, mas se você entender o universo do filho, você vai ter empatia com ele. E até a comunicação vai ficar melhor. Mais você fácil. Comunica não a nível de dar ordens, você comunica a nível de coração. Porque nós precisamos entender que essa geração é uma geração diferente. Com certeza. Os nossos filhos hoje vão para a escola, eles vão ser bullying, eles vão ser discriminados. Eu vivi no tempo também que eu fui muito bullying na escola. Mas a gente tinha amigos, a gente brincava de queimada, brincava de bola, entendeu? Era mais amigável. A criança hoje, ela tem uma tendência a não ser tão boazinha como entendeu? Alguns anos atrás. Como alguns anos atrás. A gente precisa admitir que isso está mudando um pouco. Então, quando nós mandamos nossos filhos para a escola, eles vão ter uma criança que fica numa escola hoje full time, que é aqui de 8 da manhã, às vezes 4 da tarde. Se ela tiver na escola que não gosta dela, ela vai passar o dia todo sendo implicada. Com aquela pessoa que não gosta. Então, é difícil para eles também estar lá no mundo. É difícil para eles também estar encaixando nessa sociedade. Então, quando eles chegam em casa, precisa se encontrar um limite com a disciplina para gerar
uma criança emocionalmente forte, resiliente, mas precisa também do aconchego, precisa também do amor, precisa chegar em casa e sentir que está em casa. Sentir que está em casa, que é amado. Sentir que é amado, em sentido que ele é bem-vindo, sentir que ele pertence a alguém. Então tá todo mundo sofrendo, viu? A verdade é essa. Pena, né? As crianças estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo terrivelmente. A gente está com um nível de suicídio tão grande, um nível de jovens. O que faz um menino de 9 anos ou uma menina de 9 anos não achar que precisa viver? De 9 anos? De 9 anos. Gente, 9 anos de idade. O que leva, brincava de boneca. O que leva um adolescente de 14 anos a falar, olha, eu penso em morrer, porque eu não acho que a minha vida tem sentido. Ele nem sabe o que é a vida. Tem muito a ver com a era que nós estamos vivendo, que é uma era fluida, que não existe aquela consistência. Essa consistência está causando um efeito muito forte nas famílias, onde o pai tem que trabalhar muito, a mãe saiu do lar, precisou, não estou dizendo que ela está errada, ela precisa ir para o mercado de trabalho, e a educação dessas crianças estão sendo como que terceirizadas, né? Então elas passam muito tempo com pessoas que são bons profissionais, que trabalham, que cuidam direitinho. Não estou dizendo que existem babás, creches, pessoas maravilhosas. Maravilhosas, Não vamos, todos estão trabalhando, todos estão fazendo aquilo que pode para fazer. Mas nada substitui amor de pai. Nada substitui o chegar em casa, aquele cheirinho do alho frito, ou aquela sensação de que chegou. Exato. Entende? É verdade. Então as crianças, por exemplo, uma mãe aqui que tem que trabalhar até 7, 8 horas da noite, se ela passou um dia terrível na escola, depois ela vai para babá, ou então se ela veio para casa aqui com 12 anos, já pode ficar sozinha em casa, ela vai chegar sozinha, a casa tá fria, a casa tá escura. Eu agradeço a Deus de eu ter, tipo assim, eu preciso do meu tempo, claro que eu vou fazer os meus trabalhos, mas eu trabalho bastante de casa, mas o Gianluca ele vai só 2 dias por semana na creche, então até pra gente também, né, dar uma refrescada nas ideias, né? E pra ele aprender a socializar também. Pra ele aprender, porque ele só tava comigo, então, sabe, eu acho que isso é saudável, assim. Mas eu sei que, principalmente pessoas que não moram no Brasil, a maioria delas trabalham fora, tipo, de manhã até o final da tarde, chega em casa já tá escuro, não faz tempo. E chega cansado. Eu entendo que as mães chegam cansadas, os pais chegam cansados. Porque é cansativo, é cansativo. É lógico, né? Mas eu digo que eu tenho uma frase que eu sempre falo nas conferências, falo muito para as mães, é melhor você ficar acordada hoje para você dormir amanhã. Verdade. Essa é uma frase que eu sempre uso. Então, às vezes você se abdicar um pouco, sacrificar um pouco. Se você não fizer isso hoje, quando eles crescerem, eles podem tomar uma direção que não era aquela que você planejou, não é aquela direção que seria saudável para a vida dele ou dela, e você vai sentir culpa, não tem como não sentir. Com certeza. Eu acredito que você precisa fazer eu conheço pessoas tudo assim. Que está no teu alcance, porque depois você pode, com a sua consciência, ficar tranquilo. Não, tudo que estava no meu alcance eu fiz, foi uma escolha do filho adulto. Como resolver essa situação? Qual é o momento para eles procurarem ajuda? Porque como você falou, não adianta esperar até, vamos supor um exemplo, a criança ou adolescente cair nas drogas. Porque fica mais difícil. O remediar é sempre mais difícil. Então essa prevenção, além de ter essa coisa de pai, mãe, filho, cada um assumir as suas responsabilidades.